Pode avançar. Esse é o símbolo da nossa casa, Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Então é um convite para vocês. Todos sejam bem-vindos à Casa Espírita. Eu vou desligar, que eu fico mais à vontade. Dá para ouvir, não dá? Aí atrás? Dá. Ok. Então essa... mais longe da boca, não tá. Porque eu acabo... Bom, então tá. Vamos tentar então assim. Isso. Então, é um convite a todos. A sociedade fica... Agora eu já vou falar da sede nova, né? Fica na Praia do Riacho, na esquina com o restaurante Dragão Chinês. É o restaurante de comida chinesa, é o único que tem em Guarapari. E as palestras aos domingos, às 18 horas. Temos mocidade no sábado, no domingo, evangelização. Temos atividade a semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta, o dia inteiro, a semana inteira. E um ponto de encontro maior são as palestras aos domingos, às 18 horas, que tem palestra, passe e psicografia, que a gente recebe mensagem para familiar. Vamos lá? Essa é a sede antiga, tá vendo? No salão antigo. Eu coloquei antigo, que eu fiz rápido lá, seria o salão antigo de palestras, né? É de onde nós saímos. Então estava muito cheio, tá vendo? Pode avançar. Ah, sim, deixa eu mostrar aqui. Aquela de rosinha ali, ó. Tem 3 ali. A de rosinha é a minha filha caçula, ela, Luísa. Oi. Eu vou falar um pouco mais distante. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu vou desligar isso, porque eu estou me enrolando com esse negócio. Ele toma choque, ele vai mexer, toma choque. Entendeu? Coitado, daqui a pouquinho ele vai ficar com problema de coração. Então essa de vermelhinha aqui, gente, é a minha princesa. Ó. É a minha princesinha. Esse aqui é o criador dessa marca que a gente mostrou antes. Esse aqui é o que criou aquele cartaz bonito que falava que mostra as minhas palestras aqui nos Estados Unidos. Tem lá que estou todo importante, bonitão. Aquela foto foi ele que tirou, ele faz milagre. Você vê que ele é artista. Né? Tá vendo como é que tudo cheio? Ó, a pessoa fica em pé. Então estava desconfortável. Essas cadeiras aqui são cadeiras de bar, ó, que a gente mandou fazer. Elas são pequenininhas, exatamente para caber no salão. Se eu colocar essas cadeiras aqui, não cabe nem metade. Então essas cadeiras aqui tem 150 cadeiras aqui, ó, tudo apertadinho. Mas fica a gente em pé quando chega o ponto final da palestra. Pode passar. Essa é a nossa sede, que a gente vai construir um salão com capacidade para 400 pessoas. Essa construção começa, se Deus quiser, até o final desse ano. Eu já conversei com os espíritos, nós vamos pagar parcelas antecipadas, né? São parcelas de R$ 1.500 mais juros. Então, são 20 parcelas. A gente vai ver se a gente paga essas 20 parcelas em menos de 10 meses. E aí começaremos imediatamente a obra. Pode passar. Aí agora já começa a palestra. Então, para a gente começar o nosso estudo do Entrega-te a Deus, vamos começar com a Joana de Ângeles. Isso. Pode avançar. Joana diz o seguinte, só um toque cada vez. Joana diz o seguinte: a busca desenfreada do prazer entorpece os sentidos que caem nos despenhadeiros da aflição. Então eu grifei ali, grifo meu, a busca desenfreada do prazer, né, é que vai provocar as aflições. Isso 2 e 2 são 4. É exato. Não tem meio termo aqui. Toda vez que a gente intensificar a busca do prazer, a gente intensifica a aflição. E aí, para a gente entender o pensamento da mentora espiritual do Divaldo Franco, nós procuramos Platão, que viveu no ano 427 a 347 a.C., discípulo de Sócrates, e Platão é um dos espíritos que coordena o espiritismo. Ele assina o Livro dos Espíritos lá na introdução. Então Platão vai dizer o seguinte: para ele, a alma, ela se manifesta em 3 dimensões diferentes. A primeira dimensão ele chama de dimensão concupiscente. É a dimensão dos desejos carnais. Segundo ele, essa dimensão se localiza na região da sexualidade. Quando desequilibrada, a dimensão concupiscente, quando nos perdemos nas energias puramente sexuais, quando nos tornamos escravos dos desejos carnais,
A consequência disso, deixa eu colocar aqui para poder, porque senão a gravação vai sair sua voz. A consequência disso são as aflições. Quando a gente se casa por causa do desejo carnal, vem a crise conjugal, depois de alguns anos. Porque a matéria é perecível, a matéria passa, o desejo passa. O desejo passa. O que permanece é o amor. Se nós avaliarmos aqui os casais que aqui estão, se esses casais pudessem avaliar a sua vida sexual de forma verdadeira, chegariam à conclusão de que fazem sexo, de acordo com a minha esposa, apenas 0,5% do tempo que passam juntos. 0,5%. Então o resto é conversa, troca de carinho, trabalho, dedicação aos filhos, aos familiares. Até quando vamos para a cama, dormir também, que temos que dormir, né? Até quando vamos para a cama, usamos a cama, além de dormir, para conversar, para jogar a conversa fora, para fazer fofoca da vida alheia, né? A doutrina espírita nos ensina que nós não devemos fazer fofoca, mas com o marido pode, com a esposa pode. E aí sobra apenas um tempinho pequeno para fazer sexo. Embora, às vezes, as pessoas mintam muito com relação a isso. Como eu disse, em pesquisa, o ano passado, início desse ano, uma pesquisa da USP, que analisou os casais brasileiros, e comparado aos outros casais do mundo, os casais brasileiros são os que mais fazem sexo. Primeiro que já é estranha a pesquisa, já é uma pesquisa não é uma pesquisa imparcial, já é uma pesquisa parcial, que é uma pesquisa feita por brasileiros, na qual os brasileiros são os que estão em primeiro lugar. Já era para questionar. Disseram que os Estados Unidos estaria em segundo, então tá bom, né? A Rússia estaria em último. Enfim, a pesquisa estaria assim. E no Brasil, a Bahia em primeiro lugar. Na Bahia, fazem sexo 5 vezes por semana. Segundo lugar, o Rio de Janeiro. Minas Gerais, eu não olhei na pesquisa quanto por cento está, apesar de ser mineiro. Mas o Rio de Janeiro, me chamou a atenção que o Rio de Janeiro é segundo lugar. No Rio de Janeiro fazem de 3 a 4 vezes. A média nacional é 2 vezes por semana. Aí eu pensei, gente, eu estou abaixo da média nacional. Então é a dimensão da dimensão concupiscente, a dimensão do nosso centro de energia sexual. O sexo é necessário. Graças ao sexo nós estamos aqui. A reencarnação pela via não sexual é uma coisa muito nova. Hoje existe o bebê de proveta, que é um sucesso, né? Os primeiros imaginavam que eles iam se tornar monstros, não sei o quê. Hoje são adultos, têm netos e tal. A proposta da fecundidade intrauterina, enfim, in vitro, isso já é uma realidade. Mas é muito recente. E é interessante que nesse processo o homem é descartável. A mulher precisa dela ainda, porque ainda não criaram um útero artificial. Mas o homem, é só você retirar dele o sêmen, pode despachar ele que não precisa. E aplica, e bota na barriga da mulher e pronto, o neném está ali sendo produzido. Então, são coisas muito novas, mas apesar disso, o sexo, até então, foi importante para a nossa reencarnação. Mas o espiritismo, diferente de outras religiões, ele não defende o sexo somente para a reprodução. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, vai dizer que o sexo é o combustível do casamento. Achei interessante. Imagina um automóvel bem lubrificado, revisado, pneus novos, tudo certinho, mas não tem combustível. Não roda. Então, é um recado do espírito que o casal deve sempre buscar manter acesa essa chama. Não deixa isso se apagar, porque ambos necessitam dessa permuta
de energia. Mas o desequilíbrio sexual é um dos mais arriscados desequilíbrios do ser humano. Ele é capaz de nos levar à condição de ter o perispírito de animal. A hipnose, a monoideia do sexo, a fixação nos filmes pornográficos, na pornografia, que na verdade é uma enganação. A pornografia é ilusão, é mentira. A gente vê lá as propagandas, até aqui, inclusive, no Brasil mais. Aqui em Nova York eu cheguei a ver propagandas de mulheres seminuas, convidando para shows, alguma coisa assim. Mas, às vezes, o que aparece naqueles filmes pornográficos não tem realidade. A sua esposa é diferente. Aquela mulher, quando casar, ela não vai ser daquele jeito com o marido. Aquele homem que está lá, ele tá ali fazendo uma cena, porque no dia a dia dele, como marido, quando ele se casar, ele não terá aquele comportamento. Então é ilusão. E aí, a fixação naquelas cenas criam telas mentais que atraem entidades vinculadas ao desequilíbrio sexual. Porque o desequilíbrio do sexo é um desequilíbrio do espírito, não é um desequilíbrio do corpo. O corpo é apenas um duto, um canal para o espírito que é imortal. Então, quando nós desencarnamos, continuamos vinculados ao sexo. E como na história que nós contamos na semana passada, a tendência desse espírito é querer continuar essa energia, esse desempenho sexual. Só que no mundo espiritual, o sexo não é assim. Pergunta Allan Kardec na questão 201 e 202. Tem sexo os espíritos? E a espiritualidade responde, não como imagineis. Não como imagineis. No mundo espiritual, o sexo é permuta de energia. E aí o filósofo Herculano Pires, filho da nossa querida Heloísa Pires, pai da nossa querida Heloísa Pires, pai da nossa querida Heloísa Pires, vai dizer o seguinte, não tem sexo no mundo espiritual, porque senão teria o pai espírito, a mãe espírito e um monte de espíritozinho, filho deles. Então não tem. Quem cria o espírito é Deus. Então, no mundo espiritual, o sexo é permuta de energia. Só que o espírito, o ser humano, tão apegado ao sexo genital, ele não consegue atingir essa dimensão. Então ele fica preso no portal entre a vida e a morte, o umbral. Então o umbral, no mundo espiritual, não é um inferno, o inferno católico. Muitas vezes nós espíritas queremos transplantar ideias de religiões que frequentamos para o espiritismo. O espiritismo tem uma visão científica das coisas. Então não é um inferno porque o inferno não existe. O portal, o umbral, é um portal que divide o mundo dos mortos com o mundo dos encarnados, ou o mundo dos vivos com o mundo dos desencarnados. E aí um espírito apegado à carne, mas já morto no corpo, ele fica preso nesse portal. Então ele quer satisfazer os desejos carnais, mas ele não tem mais o órgão sexual. Então, ele não tendo mais, ele vai tentar inspirar encarnados a manifestar os seus desejos para que eles se alimentem das energias geradas por essa manifestação. Por isso que o sexo realizado do ponto de vista da prostituição ou da troca irresponsável sexual provoca nos participantes uma sensação de, como é que eu vou dizer, quando a pessoa bebe muito no dia seguinte, ressaca. Ressaca. Porque sexo é permuta de energia. O marido e a mulher, quando eles se preparam para o ato sexual, o guia espiritual de ambos sai do quarto. É o único momento em que o nosso guia espiritual nos deixa. Tamanho respeito pela atividade. E aí, se nós estamos desequilibrados, o guia afasta, mas aproxima as entidades sofredoras. E aí, ao invés de permutarmos energia, somos sugados, as nossas energias são levadas para essas entidades vampirescas. Como no filme, não sei o que da Lua, não tem lá o filme novo, Lua Nova, que lá no Brasil foi muito sucesso, aqui não sei como é que chama, né? Lá no Brasil fez muito sucesso, Então aqueles vampiros vampirizam a energia sexual. E aí a gente se sente com ressaca, ou seja, sem energia, fraco, etc.
o sexo. E aí a constante ligação com essas entidades vampirescas criam processos hipnóticos que podem levar o espírito humano a ganhar forma de animal. Porque nós não retrogradamos, nós somos humanos. Mas a monoideia faz com que a gente consiga plasmar um perispírito em forma de cão, cavalo, cobra, em forma de animal. Já tivemos a oportunidade de encontrar com espíritos, com animais, e aí a gente fala, mas o animal, como é que é? E de repente, depois de um passe, aquele espírito começa a ganhar forma humana. Era um humano, era um ser humano. Outras situações, o espírito fica na condição de ovoide. Ou seja, ele vai se fechando, e como se ele entrasse num casulo, o perispírito ganha a aparência de um ovo. Em uma reunião mediúnica, o espírito se queixava muito de dor do abdômen. Ai, que dor, que dor. E nós temos numa casa espírita, que o pai da Ludmila, essa companheira querida, que não deve estar aqui hoje, porque deve estar trabalhando, que aqui vocês trabalham muito, e a Ludmila foi esse contato, ela que fez o contato meu com a Norma. Então eu tenho também gratidão à Ludmila. E os pais da Ludmila são amigos há mais de 20 anos. E na casa espírita, que o pai da Ludmila dirige, tem um doutrinador, um dialogador da reunião mediúnica, que ele é psicanalista. Então ele tem um método inovador, ele é o melhor doutrinador que eu já vi na minha vida. Então ele utiliza o método da psicanálise, da hipnoterapia, da PNL, para dialogar com os espíritos. Então é um jeito diferente. E temos lá uma reunião para dependentes químicos, exclusiva para espíritos desencarnados dependentes químicos. A família procura, normalmente um dependente químico é acompanhado de entidades, é um obsidiado. Então, o espírito se queixava de dor. A médium incorporou e o espírito se queixando de dor. E aí eu tentei localizar, visualizar aquele espírito que sofria, era um homem, a dor dele. E aí eu percebi que o homem tinha uma barriga muito grande, como se fosse uma mulher grávida. Ou a barriga de chope, como chamam, né? Aquela barriga bem desenvolvida, bem fora do normal. E ele se queixando. Aí eu pensei, também tomou muita chope quando encarnado, agora ficou com a barriga desse jeito. Fiquei pensando ali, visualizando aquela cena. E aí o dialogador disse para ele, calma um pouquinho, vamos ver o que tem na sua barriga. Vamos fazer uma cirurgia agora na sua barriga. Eu disse, mas na barriga? Vamos abrir a barriga do homem, gente? Fiquei imaginando, fiquei olhando o quadro. E de repente os espíritos introduziram, né, nessa parte aqui da barriga, uma coisa semelhante a uma espátula. E foi tirando. E aí saiu a barriga, como se fosse uma barriga postiça. Era uma coisa cheia de perninha, como se fosse carrapato. No Brasil tem um bicho chamado carrapato, que dá muito de cachorro, que também deve ter. O alien. Então é um negocinho redondo, cheio de perninha. Então tirou aquilo, parecia um carrapato gigante, tamanho de uma tartaruga, que era a barriga do homem. Quando tirou, ficou lisinho. 2 espíritos que se acoplaram por causa da energia sexual. E aí, eu fiquei olhando aquele troço vivo lá, com a perninha mexendo assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? Os espíritos vieram então, e dois amigos espirituais aplicaram um passe naquele bichinho. Um terceiro espírito veio com um objeto semelhante a um bisturi e abriu a barriga daquele troço. E dali de dentro saiu um homem. Era um homem. 2 homens, um colado no outro, através da barriga. Eu fiquei assustado. E aí os espíritos depois explicaram. É um processo de fixação sexual. Luiz, os 2 homens eram espíritos. Todos 2 espíritos. Tô tudo desencarnado aí. Foi um quadro espiritual. Então, os espíritos reclamaram. Perfeita simbiose. Uma perfeita simbiose, exatamente. Como é que é a simbiose? Muito bem, Ercos. Aí, às vezes a simbiose funciona dessa forma, né? Que a gente fica imaginando. O que é simbiose? O espírito cola no outro? Não, pode acontecer mesmo, ficar fixo ali. É como uma planta que você, né? No processo da enxertia. Muito bem. Então, é só para a gente perceber o risco que é ser escravo dos desejos carnais. O desejo carnal, o desejo sexual, é natural em nós. Não tem como não ter. Não devemos nos punir por causa do desejo. É importante isso.
O homem casado está ali, olhando, entrando com a esposa na loja, a esposa preocupada em comprar alguma coisa, coisinha, olhando, e o homem não tem paciência. Eu, por exemplo, eu quero aquela camisa ali, eu não quero olhar uma coisinha ou outra. Mas a mulher tem paciência de olhar e tal. Aí, de repente, enquanto está olhando, passa uma moça bonita na frente dele. E ele olha, e chama atenção. Isso é instinto. E ele pode dizer, meu Deus, eu pequei, Senhor, qual é a punição que eu vou receber? Eu vou ajoelhar no caroço de milho que eu cheguei em casa. Não adianta isso aí. Normal. O que não pode é ele alimentar esse desejo. Ele começar a imaginar e tal. Porque aí ele está dando combustível ao desejo. Chico Xavier tem uma passagem que ele diz assim: os pássaros podem voar sobre as vossas cabeças, mas só vão fazer ninho se você permitir. Então o desejo passa, o pensamento passa. A gente olha para a pessoa que, se eu pudesse, eu matava aquele cidadão. Pronto, passou. Você não pode alimentar. Como é que eu vou fazer para matar ele? Aí é complicado. O Zé Raul Teixeira, um grande companheiro, né? Uma referência, a gente considera como a maior referência depois do Divaldo Franco, né? Lá no Brasil a gente hierarquiza assim, mais ou menos assim: Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira. Então é a dobradinha, Raul Teixeira e Divaldo, pra gente é a maior referência de trabalhador espírita, de referência espiritual encarnado. Então Raul estava dando um seminário para passistas. E eu tive a honra de participar desse curso. Sentei-me na frente, para ficar mais perto dele. Eu sou meio assim, então procuro chegar cedo, esperto, e sento logo na frente. Se bobear, eu sento até no lugar do palestrante. O Divaldo, por exemplo, eu sentei, daqui a pouquinho o Divaldo veio e sentou do meu lado. Aí, nossa, eu fiquei todo bobo, né? Aí só uns 20 anos atrás. O Divaldo sentando perto de mim ali, eu falei, nossa, e tal, aquele cheiro maravilhoso de flores do campo. Aí depois eu perguntei ele falou que era Joana, o cheiro da Joana. Então o Raul, sentei na frente, e o Raul aplicando o curso. No meio lá, o Raul Teixeira abre para pergunta. E esse curso tinha gente de tudo em quanto idade. Aí um jovenzinho de mais ou menos 16 anos levantou a mão. Gente, pra gente que é expositor, quando o jovenzinho levanta a mão, a gente arrepia os cabelos da alma. Que o negócio vai pegar. Porque eles perguntam coisas que a gente pensa em perguntar, mas não tem coragem. Eles têm. Aí o menino levantou a mão. Disse, o seu Raul, disse, pode falar, meu filho. Se eu estiver aplicando um passe, e naquela hora, eu imaginar, me aparecer na minha mente, uma mulher nua, dançando, o que é que eu faço? De onde esse menino tirou essa ideia? Vocês imaginam que coisa maluca? De onde ele tirou isso? Quer dizer, é legal, porque isso acontece mesmo. A gente que é adulto, não, eu nunca vou pensar isso. Quem disse que não? O pensamento é livre. A gente dá uma viajada rapidinho, se desequilibra, né? É só você bobear e chega. E aí o menino foi sincero. Aí eu pensei, o Raul esse menino vai tomar uma bordoada, que ele vai sair até, como diz lá em Minas Gerais, ele vai sair vendendo azeite. E aí o Raul falou para ele assim, sabe, o que você faz, meu filho? Quando uma mulher aparecer para você, olha para ela. Disse, muito bem, você é muito bonita. Agora você pode ir embora para eu continuar o passe? Não briga com ela, não. Ele tá certo. Não briga com o pensamento, não deve brigar com o pensamento. Porque se você brigar com o pensamento, ele fica. O cérebro não aceita o comando, não. Né? Se eu disser para vocês, pensem no rosto de Jesus. Aí vocês pensaram. Agora, não pensem no rosto de Jesus, vocês continuam pensando. Agora pensem no rosto de Maria de Nazaré. Pense na imagem do nosso querido Chico Xavier. Pensem na Meimei. Pronto. Agora Jesus já foi. Aí voltou porque eu falei. Então, o cérebro, então conversa tranquilamente, manda a mulher embora e pensa em Jesus e continua com paz. Achei genial a resposta do Raul. Achei genial. Vamos lá então para a segunda fase da dimensão. A dimensão irascível fica mais ou menos na região do abdômen, diz Platão. Está ligada às nossas paixões, às nossas emoções, aliás, na direção do peito, desculpe. E com relação aos sentimentos. Porque nós temos paixões, nós temos emoções e nós temos sentimentos, são três coisas diferentes. As paixões são aquelas emoções primitivas, né, que nos tornam escravos.
Existe a boa paixão e a má paixão. A grande maioria são paixões que desequilibram. Os Espíritos dizem que a paixão é semelhante a uma carruagem que não tem um guia para o cocheiro, para conduzir. O cocheiro saiu e está só o cavalo e a carroça sozinhos. Então vão se perder, vão se confundir. E aí não vai ter mais controle. Então diz que a paixão tem que ter controle. Isso seriam as mais paixões. Mas tem as boas paixões. A paixão de Cristo. A paixão de Francisco de Assis por Jesus. São paixões. Agora, as paixões também manifestam emoções. Nós choramos quando estamos apaixonados. Eu choro quando ouço o hino da doutrina espírita, porque sou apaixonado pela doutrina espírita. E os sentimentos, que é um passo a mais, que é o amor, a gratidão. Então a gratidão não é uma emoção, é um sentimento. A gratidão, o amor, a vontade de servir, são sentimentos. E isso se desenvolve aonde? Na região da dimensão irascível do ser. E a dimensão racional, que está ligado na região da cabeça. Está ligado ao conhecimento, à espiritualidade. Está aqui. O centro cerebral é responsável pelo conhecimento. É onde administra a parte cognitiva e administra o corpo. Já o centro coronário, que fica mais ou menos essa parte no meio da cabeça, se você cortar em 4, a cabeça fica no meio, é onde recebemos a orientação do mundo espiritual. Então, quando Jesus nos convida a lavar os pés, que ele lava os pés dos apóstolos, aquele é o momento em que ele se coloca à disposição do Pai. Porque ele se dobra para lavar os pés. Então, abre o centro coronário. E aí as energias vindas do mundo superior vêm. Enquanto nós estamos com a cabeça em pé, preocupados para lá e para cá, o nosso olho está aqui. Então, o nosso foco está terra a terra. Não tem orientação espiritual que entre na nossa cabeça. Então precisa desligar do terra a terra. Por que na hora da oração a gente fecha os olhos? Para você se desligar do horizonte e olhar para cima. Como a nossa cabeça não consegue virar para olhar para cima, a gente fecha os olhos e olha com os olhos do perispírito. O centro coronário. Muito bem, avancemos. Então nós somos seres que temos que nos desligar aos poucos do nosso corpo físico e pensar numa dimensão espiritual, mesmo estando reencarnado. Eu não preciso morrer para desencarnar. Eu posso desencarnar vivo. Como tem muita gente que morre e não desencarna, continua reencarnado. Nós espíritas temos o hábito de dizer: fulano desencarnou. Será que ele desencarnou mesmo? Nós tivemos depoimentos de mulheres que quando iam deitar, sentia alguém mexer nas suas partes íntimas. O marido que desencarnou. Ou será que ele desencarnou? O marido que morreu. Morreu. Parou o coração, parou o cérebro, o corpo parou de funcionar. Mas ele ainda está encarnado. Ele ainda está preso aos desejos carnais. Então é necessário que nós nos emancipemos para nos encontrarmos com Deus. Porque a carne é um instrumento do progresso, não é um fim. A carne é uma roupa que usamos e essa roupa estraga. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, vocês têm uma blusa que aquilo é uma maravilha. Está aqui, ó. A gente está aqui, está quentinho, está gostosinho. Quando a gente pisa lá fora, muda completamente. Muito frio. E essa blusa dá conta de resolver. Eu descobri que para vir para cá eu só preciso trazer uma calça, 3 camisas, que a pessoa perceber que eu não estou usando sempre a mesma camisa, embora no primeiro dia eu usei essa camisa aqui, vocês devem achar que eu tenho só uma. Mas eu trouxe 3, viu, gente? E é só. E aí eu já vou conversar com a Norma, para a Norma guardar essa blusa, ter ela ou uma similar, porque quando eu chegar, eu já vou logo imaginar a blusa. Eu não posso levar para o Brasil, porque lá não vou usar uma blusa dessa, porque lá tem 2 estações, a estação do verão e a estação do inferno. Então não usa blusa, né? Vamos lá. Então Joana de Ângeles vai dizer pra gente assim: o ser humano é o andarilho das estrelas. Nós somos das estrelas, gente. Nós somos andarilhos das estrelas.
Nós voamos, nós levitamos. A gente não precisa das asas aladas, dos anjos. Aquilo é simbólico para mostrar que o ser humano pode voar. Nós somos muito maiores do que essa coisa aqui, do que isso nos imita. A roupa, a carne, ela pesa e faz com que a gente fique aqui no terra a terra. Mas nós podemos ser mais, ousar mais. Durante o sono, podemos ir para lugares maravilhosos, ensaiar o mundo que vamos viver quando nós desencarnarmos. Então nós somos andarilhos das estrelas. E aí a Joana diz, e nós nos perdemos em matagal sombrio da convivência familiar, das brigas, dos conflitos. Isso é que nos prende. Não é o amor pela família que vai nos prender. Eu estou aqui, a milhares de quilômetros do meu lar. E estou lá, no amor, no afeto. Então, graças ao amor, a minha esposa concordou que eu ficasse 15 dias longe dela. E ela pôde confiar em mim que eu não ia arranjar outra. Porque a grande preocupação da mulher é se a gente vai arrumar outra. Né? Mas ela ama tanto que ela compreendeu. E por isso eu sou muito grato a ela. Estou aqui. Então, quando a gente ama, a gente liberta. Agora, quando a gente é apegado, quando a gente possui, quando a gente se acha dono do outro, aí somos escravos, é um matagal sombrio da convivência familiar, do trabalho, somos escravos do trabalho, da vida em sociedade, temos conflitos com os nossos companheiros de convivência, porque a gente deixou de ser o andarilho da estrela. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item que se chama o ponto de vista. Os espíritos vão dizer, a única diferença entre o indivíduo que não era espírita e o que é espírita hoje é o ponto de vista. Só mudou o ponto de vista. Você deixou de usar as roupas que você gostava? Você deixou de comer a comida que você gostava? Não. O seu ponto de vista sobre essas coisas é que mudou. Eu hoje, quando estava subindo com a Norma, encontrei uma bela mulher subindo e ela disse para mim, o seu chapéu tá um charme. Eu disse, você que tá um charme. Né? Então, e aí a pessoa fala, nossa, fulano, você vem tão bem vestida para a casa espírita? E aí eu lembro dos amigos evangélicos, que disse, quando nos apresentamos ao Senhor, a gente tem que apresentar com a melhor roupa. Então eu vou na igreja com a melhor roupa que tem. Eu também. Essa é a melhor roupa que eu tenho. Se me convidarem para qualquer festa, eu vou ir com essa roupa, com a roupa mais chinfrinha. Né? É a melhor roupa. Por quê? Nós estamos no encontro com Jesus. Então nós somos andarilhos da estrela. Por que nós perdemos essas coisas pequenas? Mudemos o nosso ponto de vista. Eu não consigo compreender o meu companheiro de casa espírita, Luísio. Muda seu ponto de vista. Você é andarilho da estrela, das estrelas. Seu compromisso é com Jesus. Seu compromisso é com o mundo espiritual. Não é com a Aloísio, não é com a Norma, não é com A nem B, é com o mundo espiritual. Tenta superar esse conflito. Não se perca nesse matagal, porque é um matagal. Vamos dizer, olha, você não vê saída. É um matagal. Vamos lá, passar mais um pouquinho. E aí eu vou mostrar. Por que eu queria mostrar isso para vocês? Acumulando amarguras, ansiedades, fugas. Eu que grifei a palavra fuga. Fugas espetaculares. Consumismo. E angústias. E aí a gente não tem sabido diluir esses sentimentos. Melhor, essas emoções. Não sabemos diluir isso. Isso vem com toda a força. E ao invés da gente diluir com o nosso olhar, com o nosso ponto de vista de um ser imortal, de um andarilho das estrelas, a gente se escraviza, como faziam os publicanos, de acordo com o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus diz assim, olha, se você paga imposto, não mata, não furta, obedece ao pai e mãe, isso os publicanos também fazem. Eu quero saber o que você faz. E aí, Emmanuel, no livro Pão Nosso, vai dizer pra gente assim, eu quero saber o que você faz de especial, sendo espiritista. Você tem conhecimento sobre a reencarnação, a imortalidade da alma, que consola na hora da perda de um ente querido, mas qual é o comportamento seu, a diferença entre você e o materialista? Ou seja, o que você faz de especial? O seu Natal é igual ao dos outros? A sua família se comporta como a dos outros? Então, para que você tem tanta informação? Porque muito será cobrado aqui, mais
overdado. Então, essa é a proposta. Aí vamos lá avançar um pouquinho. Isso que eu queria mostrar para vocês. Que eu, por isso, ó, olha que coisa mais linda. Dr. Bezerra de Menezes. Esse amigo também encantador. Olha o que ele fala pra gente, que é importante esse recado. Isso não é para vocês não, viu, gente? É para mim. Conhecer o Espiritismo é uma honra que nem todos nós valorizamos. Nós malbaratamos o conhecimento espírita. É uma honra para nós. A grande maioria não conhece ainda o Espiritismo no mundo, gente. E todas as pessoas que conhecem se encantam. Ou se encantam porque ficam assustadas com tantas informações, se afastam, ficam com medo, mas não deixam de tocar. Porque a filosofia ela é belíssima. Então conhecer o Espiritismo é uma honra, diz o nosso Bezerra. E continuando aí a mensagem dele, ele diz assim: e nem todos valorizam, combatem-no. Mas quem é que combate o Espiritismo? São os evangélicos? São os católicos? Não, somos nós espiritistas. Por meio de quê? De atos. Tomamos decisões que, ao olhar das pessoas, parecem comuns. Elas não entendem como é que a gente sabe tanta coisa e toma decisão, às vezes, tão estranha. Né? Então, em atos, embora vinculado à doutrina espírita. E aí essas pessoas vão lamentar mais tarde, inclusive ligado ao movimento espírita. Né? Pode avançar. Emmanuel vai dizer o seguinte, pode passar. O Evangelho tem o roteiro para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior. Mais um pouquinho, isso é de Emmanuel. Aí a Joana diz pra gente: compreender a essência profunda, a nossa essência profunda. Lembra do quadro de Exupéry, do Pequeno Príncipe, que a Norma postou no vídeo? Né? O essencial é invisível aos olhos, ele só pode ser visto pelo coração. Então, compreender a nossa essência, o que é essencial, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia. Está no livro Pão Nosso. Desculpa, é de Emmanuel, está no livro Pão Nosso. Então, compreender a essência profunda, né? Buscando ver o lado verdadeiro, honesto. Quer dizer, qual é o lado verdadeiro do meu trabalho? Qual o lado verdadeiro do meu conflito com a minha sogra, com a minha cunhada, com meu irmão, com meu pai? Qual é o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável dessa relação? E aproveitar isso. E aí, caminhando já para a finalização desse encontro, vamos lá? O Manuel Filomeno de Miranda vai dizer o seguinte: reencarnam-se em massa os missionários da nova era, totalmente entregues a Deus, a fim de romperem com a escuridão que domina o mundo e tornarem-se estrelas luminíferas, apontando os rumos da plenitude. Manuel Filomeno vai dizer para nós que naquele ano quando o livro foi escrito, reencarnaram 10.000 missionários do Novo Mundo. E a grande maioria em lares espíritas. Então nós vamos ver aí um monte de gente com o bebezinho no colo, estou vendo aqui. Ali dentro, às vezes, daquele corpinho tem um missionário, alguém que veio de uma outra galáxia, de um outro planeta, livre das culpas, das mágoas que nos amarram, para caminhar em direção à luz. Então tenhamos muito zelo com as crianças na evangelização, porque elas vão ser essas estrelas que vamos apontar para a plenitude. E aí o encontro, né, a entrega a Deus, que a gente hoje representa na figura do nosso Mestre Jesus. Jesus, diz o Livro dos Espíritos, é o modelo e guia da humanidade. Então é necessário que hoje, amanhã, dia 25, que é o dia de Natal, e os outros, todos os dias do ano, a gente possa sentir Jesus. E é tão difícil sentir Jesus, né, gente? Às vezes a gente vai para a igreja, vai para a casa espírita, e mesmo na casa espírita, a gente não consegue sentir Jesus. Os tormentos não nos permitem, as preocupações. Mas a gente tem que ter um treinamento, um momento, uma coragem de sentir Jesus. Pode continuar. É necessário
viver Jesus. Ser a mensagem viva do Evangelho no nosso dia a dia. Mas como viver Jesus se a gente não passa pela primeira etapa, que é sentir Jesus? E afinal, quem é Jesus? O Livro dos Espíritos, na questão 625, diz que é o modelo, diz que é o guia da humanidade. Pode avançar. Então, mais um toque. E aí a gente vê essa carta de Paulo aos Gálatas, em que ele diz assim: já estou crucificado com Cristo. E Paulo sabe bem o que está dizendo, que de doutor da lei, de perseguidor, ele foi perseguido. E aí o grifo é meu. E vivo, não mais eu que vivo. Sem o personalismo, sem a imposição, sem o interesse pessoal, não, e vivo não mais eu, mas é o Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e entregou a si mesmo por mim. Olha que coisa mais linda essa carta de Paulo. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Mais um toquezinho. E aí, dessa forma, entreguei-me a Deus. Pode passar? No livro... Aí pode tirar se quiser. No livro Pontos e Contos, do Humberto de Campos, do irmão X, conta a história na introdução de um monge. Esse monge serviu 20 anos no mosteiro, que era cercado por populações pobres. 5 bolsões de pobreza. No centro desse bolsão instalou-se esse mosteiro. Então eles tinham um trabalho o dia inteiro. Os portões abriam 6 da manhã. Entrava a multidão, crianças para evangelizar, para tomar café, os idosos que iam cortar cabelo, fazer a barba, terapia. O dia inteiro os monges trabalhavam. Às 6 da tarde cerravam os portões. Os monges descansavam e mais um dia se passava. Isso durante 20 anos. O monge chegou ali com 20, com 40. Agora já estava com 60. Um amigo lhe perguntou: qual é o seu grande sonho? O que você gostaria de ter na vida? Todo mundo tem um sonho. E você, qual é o seu? Ele disse: o meu sonho é encontrar-me com Jesus. Aí o outro monge disse: mas você já encontra com Jesus todos os dias? Quando você lê o Evangelho? Ele disse: não é desse jeito que eu quero encontrar com Jesus. Eu quero encontrar com Jesus tete a tete. Eu quero conversar com ele olhando nos olhos. Aí o outro monge disse: mas você isso aí está querendo muito. Isso é orgulho. Você perguntou qual era o meu sonho. Se é possível de realizar, eu não sei. Mas esse é o meu sonho. Quero me encontrar com Jesus. E o tempo passou. E os cabelos brancos já ocupavam grande parte da cabeça desse monge. O corpo já não era tão ágil como antes. Ele envelhecera no trabalho com o Cristo. Um dia, 6 horas da tarde, o monge deita-se, cochila, perde o sono, abre a janela da sua cela, uma pequena janelinha, que dava acesso a um céu cheio de estrelas. E aí naquele céu tinha sempre uma estrela que ele elegeu para conversar. E o monge então conversava com aquela estrela, dizia: ah, estrela, quem sabe um dia você vai trazer Jesus, para eu poder conversar com ele, para poder falar a ele das minhas dores, dos meus sonhos. E conversando com a estrela, o monge deu um cochilo. Daqui a pouquinho acordou, a estrela estava lá. E continuou a conversa, num processo de meditação. De repente o monge percebeu que aquela estrela se deslocou no meio do céu, como uma estrela cadente.
Mas essa estrela não se deslocou de um lado para o outro. Ela veio em direção a ele. Em um misto de susto, medo, estranhamento e admiração, ele fixou o olhar na estrela. E essa estrela veio. E a estrela entrou pela janela. E a estrela se fez forma humana. E aquele monte de luz, aos poucos, foi dando forma. E ele então olha um homem de aproximadamente 30 anos. Sandálias alpargatas, trançadas, cabelos cor de amêndoa, cor de caramelo, amendoado, dividido ao meio. Barbas ralas, também divididas ao meio. E o homem então, o monge então, olha, admirado, com lágrimas nos olhos, e diz: é o Senhor. O Senhor atendeu o meu pedido. Eu agora posso conversar com o Senhor. Ah, muito obrigado, Jesus. Eu agora estou diante de ti, Senhor. Tenho estudado muito sobre o Senhor, o teu evangelho, mas agora eu posso conversar com o Senhor. E quando o monge ia balbuciar o seu primeiro lamento, ele ouve um barulho. Dong, dong, dong. Eram os sinos do mosteiro, anunciando que eram 6 horas da manhã. Os portões eram abertos. Uma multidão de pessoas invadiu o ambiente. Velhos, crianças, senhoras, mulheres atormentadas de todos os tipos de humanos ali atormentados, invadiram aquele pátio. E o monge, pela janela, que agora já clareara o dia, ele pôde perceber aquela multidão. Aquelas pessoas que estava acostumado a ajudar durante mais de 40 anos. E o monge, então, atraído pelas pessoas, preocupado com as dores, preocupados em consolar aquelas criaturas, os senhores que precisavam de um diálogo, a criança que precisava de um conselho, e ele ficou dividido. Desse lado, Jesus. Pela janela, o sofrimento. Ficou dividido aquele trabalhador do Senhor que se acostumara a servi-lo. E no meio da dúvida, ele virou as costas para Jesus. Abriu a sua cela rapidamente e foi em direção ao pátio, movido pelo automatismo de servir o Senhor. E abraçou as crianças que lhe pularam no colo, pedindo doces ou coisa qualquer. Acariciou o rosto dos idosos, dizendo que eram bem-vindos. Preparou-se na cozinha, uma sopa, alguma coisa assim. E o dia passou. E ele nem percebeu. E é assim no trabalho com Jesus. A hora passa e nós nem percebemos. Havíamos prometido para a norma encerrarmos 1 hora, porque vocês devem estar com fome. Mas o tempo passou rápido. E não conseguimos cumprir a nossa promessa, apesar de acreditarmos quando prometemos. Então o dia passou rápido. E o monge só percebeu que o dia havia acabado com o tocar dos sinos. Dom, dom, dom. 6 horas da tarde. A música da Ave Maria era espalhada no salão, no pátio. E os portões eram fechados. Aquela multidão de necessitados retornava agradecendo os trabalhadores de Jesus. E o monge, então, com a sensação do dever cumprido daquele dia, foi para a sua cela. Mas antes disso, foi se banhar. Tomar um banho no chuveiro, na água fria. E o banho é uma oportunidade de tirar o estresse, de se desligar do conflito do dia a dia, da correria. E naquele momento em que ele fechou os olhos e deixou a água cair sobre seu corpo desnudo, ele fechou os olhos e relaxou. E ele se lembrou: meu Deus, eu esqueci Jesus na minha cela. Puxa vida, mais de 60 anos sonhando encontrar com o Senhor. E agora que eu estive com Ele, eu o abandonei. Ah, meu Deus, ganhei o presente e não abri o pacote. E retornou o monge
cabisbaixo, arrependido pela atitude, em direção à cela. Já era noite, já estava escuro. A cela feita de madeira, que seca com o tempo, que encolhe e deixa pequenas gretas entre uma tábua e outra. Ele olhou pela tábua e viu uma luz dentro da cela. Ele disse: meu Deus, eu deixei a lamparina acesa, correndo o risco de um incêndio. Eu estou realmente desligado. Acho que já estou caduco, não é possível. E aí, apressado, ele abre a porta da cela para apagar a lamparina que consumia azeite durante o dia inteiro. E qual a surpresa dele? Não era a lamparina, era Jesus. E ele disse assim: Senhor, eu te abandonei, Senhor, e tu estás aqui a me esperar? E Jesus lhes respondeu: se você tivesse ficado, eu teria ido. Quando você se foi, eu me fui com você. Cada um daqueles que você acolheu, era eu que estava sendo acolhido. E agora estou aqui. Estou aqui para te escutar. É por isso que eu li a mensagem que recebi no dia 16. Jesus disse para ele: estou aqui para te escutar. E o monge começou a falar dos seus sonhos. Dia seguinte, os companheiros de cela encontraram o corpo do monge deitado no simples colchão de capim. E nas altas pairagens espirituais caminhava o monge de mãos dadas com Jesus. Nesta noite, Senhor, que se aproxima a comemoração do seu aniversário,